Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins de Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês. Quero mandar um imenso abraço para os meus amigos do norte do Brasil, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, você que está no Brasil, seja muito bem-vindo. Que prazer falar para todos vocês. Nossos amigos do outro lado do mundo, você que se encontra em Moçambique, nossos amigos na Angola, nossos amigos em Portugal, aquela força sempre, nossos amigos espalhados em todos os países dentro do continente europeu. Isso mesmo, você que se encontra dentro da Europa, muito obrigado pela sua atenção. Eu quero agradecer aos amigos do outro lado do mundo, da Austrália, no Japão, na Coreia do Sul, nossos amigos em Taiwan, nossos amigos em Hong Kong, nossos amigos que se encontram também nos Estados Unidos, no México, no Canadá, na Argentina, Uruguai, ou seja, aonde quer que vocês todos se encontrem nesse mundo tridimensional, sejam muito bem-vindos, muito obrigado sempre. Eu quero também agradecer as pessoas que nos ajudam, mandam contribuições para mim, para minha esposa, nossos filhos, a nossa família. Imensa gratidão pela generosidade e caridade de todos vocês. Eu quero agradecer as pessoas todas, generalizando, que nos doam suas atenções e estão sempre nos ouvindo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Hoje eu estou de branco, né? Estou típico, né? Rapaz, que vergonha de ser brasileiro. Às vezes eu sinto uma vergonha de ser brasileiro. Aí eu pergunto, meu pai do céu, por que eu não fui americano? Por que eu não fui europeu? Por que eu não fui japonês? Por que eu não nasci na Austrália? Por que eu tive que ser brasileiro? É difícil, é duro. Ser brasileiro. Brasileiro tem muitas manias, né? Fora o jeitinho brasileiro, né? Você sabe que o jeitinho brasileiro é um jeitinho de tirar vantagem de tudo, né? Passar a perna nos outros, mentir, né? Coitado das mulheres, né? Que vão nos mecânicos. Já viu, Fabiana? A gente que é homem, a gente vai no mecânico, o mecânico já tenta dobrar a gente, achando a gente um cara de otário. Imagina as mulheres, né? Pois é. E é igual eu falei para a Fabiana. Um dia a Fabiana levou o carro lá, porque a Fabiana também dirige. Ela levou o carro no mecânico, tá dando problema. Se eu não vou poder não, você leva o carro lá e fala para ele só, meu marido tá quase vindo aqui, ele tá gritando nervoso no telefone, bravo, diz que tá alguma coisa errada, que é para vocês olharem aí, porque mais tarde ele vai passar aqui. Fala desse jeito, porque senão o homem vai te dobrar lá. Não foi mais ou menos assim? Aí você dá uma mentira. Meu marido tá meio bravo lá comigo, tá até me xingando, não é? A minha candidata tremida nas bases, né? Mas o jeitinho brasileiro é aquele jeitinho onde a pessoa tenta tomar vantagem de tudo, né? Mente, passa a perna, ludibria, usa as pessoas, né? Quem mora no exterior conhece, né, o jeitinho brasileiro de ser, que é uma vergonha, viu? O brasileiro não tem que se orgulhar do seu jeitinho, porque o seu jeitinho é desonesto, é muito vergonhoso. E o brasileiro, ele tem muita mania de... O brasileiro é igual a lata de lixo, né? Ninguém mais quer, o brasileiro manda para cá que nós usufrui. Então você vai ver que aonde tiver todas presepadas espirituais, religiosas, se, por exemplo, se lá na África, eles descobrem que uma religião lá não presta, aquilo não ressoa mais com eles, né? Eles vão mandar para o Brasil, porque no Brasil abraça tudo de braços abertos, né? Aonde tem essa muvuca religiosa, espiritual, os brazucas estão no meio, viu? E o brasileiro é tenso. Ontem eu estava mexendo na internet e o pessoal estava aí comemorando, soltando champanhe,
foguete, meia-noite, o pessoal abrindo canais e canais abrindo transmissões ao vivo no YouTube, né? Pessoal festejando. Parecia meio que virada de ano novo, né? Réveillon. Então, assim, parecia uma coisa que estava movimentando o Brasil. E eu fui olhar e tal da data limite, segundo Chico Xavier, né? Eu já sou familiarizado com o kardecismo desde criança, né? Minha mãe me pegava pequeno e ia ler os livros para mim, sentava e ia ler, e minha mãe tentava me instruir pelo meu alto grau de mediunidade. O sonho de minha mãe é que eu fosse um médium espírita do kardecismo, que eu pudesse ajudar as pessoas, não era, Fabiana? É. Não era? Eu falava para você, né? Sim. Deixa, fala para o Marcelo psicografar. Fabiano, mas se o Marcelo pegar um espírito, se o espírito for bravo, como é que eu vou dar uma condição desse tamanho, não era? Porque ela queria que você deixasse acontecer. Deixasse, né, acontecer, né? É. E o que acontece, pessoal? Eu sempre fui muito familiarizado com o kardecismo por causa de minha mãe. Minha mãe deve ter lido, sem brincadeira, para quase uns 100 livros. Minha mãe adorava ler. Minha mãe adorava leitura. E ela adorava ler os livros espíritas psicografados por Chico Xavier. E minha mãe tinha um enorme carinho pela pessoa de Chico Xavier. Para ela, ele era um santo. Eu via as coisas, experimentava, vivenciava as experiências e falava, mãe, mas aí está escrito, mas não é como eu vejo, como eu estou lidando. Minha mãe achava que eu precisava ser mais disciplinado, eu precisava ser uma coisa, precisava de mais instrução, preparo, né? Que eu era muito despreparado ainda. Mas ela não entendia que o que estava escrito nos livros não relatava o mundo espiritual, as formas espirituais que eu via. E eu comecei a ver aí, né, como eu já disse aqui agora, o kardecismo me é muito familiar. Nunca gostei, porque sempre achei mais um engodo e mais um sistema enganador desta realidade dimensional. Mas o pessoal todo eufórico, né, da tal da data limite. Mas limite do quê, Marcelo? Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, Chico Xavier participou de um programa chamado Pinga Fogo, onde ele dava a sua opinião, o seu achar, aquilo que ele esperava dentro da sua fé religiosa, porque Chico Xavier era um homem extremamente hiper mega religioso, até fanático. Tanto que alguns outros que o conheciam chegava a falar sobre isso, e o espiritismo, a banda que gosta do Chico Xavier, ia para cima igual uns leões, né? Porque o espiritismo kardecista, ele tem duas bandas. Não é a banda negra que eles chamam que é a Ubanda, não, viu? É o espiritismo kardecista mesmo, de Allan Kardec. O kardecismo, ele é rachado no meio, viu? Existe duas bandas, existe dois grupos ou duas vertentes. O kardecismo, ele não é único, assim, ele não é uma unidade. São duas vertentes. Uma que apoia e ama Chico Xavier e outra que odeia o Chico Xavier. Mas o que mais é propagado aí é a banda que cultua Chico Xavier e toda a sua obra. Mas o kardecismo tem uma outra banda grande, que detesta o Chico Xavier, que vocês não têm noção. Que Chico Xavier, para eles, para essa outra banda, é um tremendo fraudário e mentiroso. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, há muitos anos atrás, Chico Xavier, ele participou de um programa chamado Pinga Fogo, onde ele expressou sua opinião, né? Porque o pessoal pegou as palavras de Chico Xavier e as colocou como uma profecia, né? Brasileiro é foda. Ou brasileiro. Não, brasileiro
Não tem nenhum tipo de prêmio de ridicularidade para o brasileiro, tanto que o brasileiro ele é, digamos, fanático, né? Então, Chico Xavier ele expressou a sua opinião, dizendo que nos próximos 50 anos, se não houvesse conflitos em escala global de destruição em massa, ele se referia como uma guerra nuclear ou uma guerra mundial, onde pudesse dizimar mais muitas pessoas ao mesmo tempo em uma escala global. Ele opinou, ele disse isso, né, que se caso isso não acontecesse nos próximos 50 anos, a humanidade seria agraciada por Jesus Cristo, que iria dar à humanidade um salto tecnológico, um salto em princípios, né? As pessoas se tornariam melhores depois desse prazo, dessa era, desse tempo, que iria vir a existir depois desse tempo, tecnologias criadas não, descobertas pelos homens, que poderiam ajudar muito a evolução da humanidade, e uma delas até mesmo seria um equipamento, uma tecnologia que pudesse abrir comunicação com a outra dimensão, que é a dimensão do mundo espiritual. Então, aonde você, através de algum equipamento tecnológico próprio, você, tipo, vamos supor, ligaria uma TV especial. Essa TV você ligaria e a pessoa no mundo espiritual teria algum tipo de dispositivo tecnológico de lá, na qual ela pudesse falar com vocês. Então, vocês fariam uma videochamadas. Um exemplo, uma videochamada. Você, através de uma televisão, estou citando a televisão para você ser mais fácil do seu entendimento. Então, você ligaria, fazia conexão, né? Teria alguma forma de se conectar, algum tipo de numeração, código com o mundo espiritual, e lá eles teriam um dispositivo tecnológico onde você poderia falar com, por exemplo, minha mãe morreu, né? Então eu poderia conversar com a minha mãe, eu ligaria a televisão, exemplo, oi mãe, e ela lá do outra dimensão, oi Marcelo, como é que você tá? E essa seria comunicação. Então, assim, é uma coisa bem apego, né? Não acabaria nunca com o vínculo aqui da terceira dimensão. É até, de uma certa forma, um grande sonho para a humanidade. Quem não gostaria de... Até eu gostaria, viu? Se ligasse essa televisão e falasse, mãe, como é que está aí? Está preparado para o novo mundo, a nova terra, né? Brincadeiras à parte. Mas eu até já fiz um vídeo falando por que Chico Xavier nunca abriu comunicação e nunca vai abrir comunicação relacionada aos eus maiores. Até citei que Chico Xavier não existe mais, né? O personagem dele já foi desfeito há muito tempo, assim como foi da minha mãe. Mas isso aí seria um sonho, né? O sonho para os encarnados seria ter comunicação visual e audível, né, com aqueles que já se foram. E assim também era um desejo, um sonho, a princípio notado, também de Chico Xavier. Então vocês vão perceber aí que esse período iria trazer grandes mudanças para a humanidade. Mas esse programa foi feito há muitos anos atrás. Há muitos anos, mas há muitos anos mesmo atrás, né? Uma condição bem diferente que nem mesmo o próprio Chico Xavier poderia prever como estaria o mundo hoje, né? E nós vamos falar sobre essas coisas. Chico Xavier foi um médium muito, digamos, aflorado, né? Sua mediunidade muito forte, mas é algo que eu falo para vocês, não deem ouvidos aos mortos, os espíritos mentem. Do outro lado, espíritos podem muito bem se comunicar através de qualquer médium. Eles podem ler os pensamentos, eles sabem os segredos, eles podem imitar uma caligrafia, eles sabem tudo sobre nós encarnados. Nós somos bonecos facilmente acessíveis e acessados por esses seres que estão desencarnados, espíritos. Então, conversar com espíritos não é vantagem nenhuma, porque somos facilmente ludibriados, e o humano da terceira dimensão,
Ele não tem, embora os kardecistas muito orgulhosos dizem que eles têm ferramentas e filtros para saber se o espírito é bom ou ruim. Então, meus amigos, não tem. Isso é orgulho e vaidade deles. Então, a maior forma de segurança é não contate os mortos. Deixem com que os mortos cuidem dos seus mortos. Nós estamos aqui, a nossa jornada é enquanto terráqueos tridimensional da terceira dimensão. Então, o ser humano tem muito disso, de querer contactar com os mortos. E os médiuns doam, né, dão seus corpos para esses contatos. E os mortos aproveitam, mentem que vocês não têm noção. Como o morto adora mentir. Então, assim, vocês percebem que o Chico amava tanto o contato com os mortos que ele almejava em sua mente que existiria algum dispositivo que permitiria com que o quê? As pessoas pudessem se comunicar visualmente com os mortos. E prediz também que o homem iria à Lua, que o homem faria colônias na Lua. Então, assim, foi uma pessoa de muita leitura, existem algumas alegações de um primo do Chico Xavier, que Chico era uma fraude, que aquilo era tudo decorado, inventado. O cara foi parar no hospital manicômio, no hospício. Verdade. Ou seja, na hora que o cara começou a abrir o bico, meter um homem no hospital, fica igual doido aí. Ele é doido, gente. Acredita não que ele é doido. Reza-se a lenda também que toda obra de milhões, né, adquiridas com os livros, todas foram doadas para a caridade. Isso reza a lenda, não havendo comprovação. Mas é o que os espíritas dizem, né? No espiritismo existe duas bandas. Existe a banda que não gosta de jeito nenhum, a vertente que detesta Chico Xavier, são kardecistas, muito ligados a Allan Kardec, né? E existe a banda que é mais ligada ao Chico Xavier. Aqui nós estamos em Uberlândia, muito próximo de Uberaba, que foi a última residência de Chico Xavier. E neste ponto eu concordo com aquela vertente espírita que sempre acusava Chico Xavier de fraudes. Sim, ele fazia muitas fraudes, principalmente ele era o mentor das fraudes dos ectoplasmas, espíritos ectoplasmados, e aquilo foi comprovado, as fraudes, né? As pessoas metiam um lençol no corpo, colocava tipo um véu, com uma roupa branca, uma luva, e aquilo ali ficava uma pessoa lá deitada, com os algodão molhado, enfiado, socado no nariz, saindo pela boca, e eles tiravam fotos, e dizendo que ali estava tendo um procedimento de manifestação, materialização ectoplasmática através do médium de um morto desencarnado. Mentira. Isso não existe, isso nunca inventou, e todos os centros espíritas que fazem isso são fraudes, são mentirosos. Se quiserem me convidar para uma sessão assim, eu vou, desde que eu possa tocar no espírito, e eu tenho, pela minha paranormalidade, condições, através de alguns dons paranormais, eu consigo interagir no ectoplasma. Então, se o espírito está ectoplasmando, eu consigo desfazê-lo em questão de 1 segundo. Mas se ele não for desfeito, aí toma um soco na cara mesmo, porque é um humano vestido de branco e fazendo uma grande mentira. Você imagina, né? Tá lá o ectoplasma, tem alguns centros que eles desligam as luzes, né? Fica quase escuro. Aí põe forró, põe música. Aí vem um médium lá vestido de branco, pega as pessoas para dançar, e os médiums, ficam um grupo de médiums lá no canto, tudo, né, ectoplasmando, o ectoplasma deles, está lá os espíritos materializados, no escuro, né? Porque vem que esse papo uma jogada tão esperta, né? Que a luz queima o ectoplasma. Oh, papai do céu! Mas que caô! Que a luz queima... Gente, eu já vi espírito aqui materializado, que movia coisas e tava as luzes inteiras da casa ligada. Você lembra quando a gente lá no cômodo... O espírito materializado, ao ponto de você tocá-lo com todas as luzes ligadas, isso é o maior caô, é a maior mentira. Por quê? Você tem que enganar, pô.
Tem que enganar. Desliga a luz, põe quase no breu, vem uma pessoa vestida com a roupa, eles estão fazendo uma cerimônia de ectoplasma. Isso é do kardecismo. A pessoa, lá no momento, ela tá cagando de medo, né? Isso. Aí meu espírito toca em mim. Eu consigo, através de hoje, com os conhecimentos adquiridos, em questão de 1 minuto, eu consigo desfazer o ectoplasma. Agora, se você fizer um trem desse, o ectoplasma não desmaterializar, você dá um socão bem na cabeça mesmo, porque aquele espírito ali é uma pessoa vestida enganando as outras. O espiritismo ele é muito baseado em cima de fraudes e mentiras. Tanto que o espiritismo ele foi abolido da França. Os próprios franceses falaram, vamos acabar com essa porcaria. Tanto que se você quiser tomar um passe na França, não tem um único médium que faça isso lá mais. Mas o brasileiro sempre vê vantagem em tudo. O brasileiro sabe aonde está buscando essas coisas. E aí o que acontece, né? Existe aquela vertente. Eu lembro que no programa lá do Mais Você, da apresentadora da Global, uma vez um cara levou um livro com fotografias feitas na época de Chico Xavier, de ectoplasma, né? Tava uma mulher lá vestida de branco, assim, um espírito, um médium lá com a boca lá aberta, saindo aquele chumaço de algodão molhado da boca dele, do nariz, do ouvido, né? Às vezes, quando eles recortavam a fotografia da pessoa e colavam numa cortina assim, você via que era uma foto da pessoa assim, ó. Não, as coisas mais tranqueiras que Chico Xavier e o pessoal fazia. Isso foi muito denunciado. Isso, o espiritismo kardecista, a banda, desculpe se eu até estou ofendendo, vou falar vertente, ligada unicamente ao kardecismo de Kardec, da França, odiava esse tipo de coisa que acontecia, que era forjado por Chico Xavier e os seus que seguiam ele, trabalhavam com ele em Uberaba. Aí o que acontece? Põe uma fotografia assim, ó, você vê que era uma fotografia recortada no papel. Eu lembro que a apresentadora, o cara levou uma foto, mostrou para ela não acreditou. Ela olhou e falou assim: sabe que isso é verdade? Não, é verdade, absoluta. Ela, hein? Tipo assim, sabe quando a pessoa fala assim: ah, sei, vai sonhando que eu acredito. Então o que acontece? Existia essa vertente, né? Existe essa vertente do espiritismo que não gosta nem a pau do nome do Chico Xavier. Justamente pelas fraudes que ele fazia para se promover e promover o quê? Promover o kardecismo. Porque o kardecismo existe em brigas, igual as religiões protestantes, né? Não existe as religiões, por exemplo, tem a religião adâmica original e tem aquela igreja fulana de qual renovada, igreja fulana do primeiro ministério tal, fulana igreja não sei o que lá. De uma única igreja saem 10, 20 vertentes, porque cada um quer colocar o seu achismo, quer colocar a sua conveniência naquilo que acredita e quer que seja. Então, começa a haver conflitos de ideias e interesses, e aí a separação. Então, no kardecismo também existe a vertente, a separação. Então, existe aqueles tradicionais, mas do Kardec, existe os da linha do Chico Xavier. Então você vai ver que existiram muitas fraudes, e isso é comprovado, tá? Embora o kardecismo tenta abafar, tenta esconder isso, mas isso aí, se você fizer uma pesquisa minuciosa na internet, sempre houveram muitas denúncias sobre as fraudes de Chico Xavier que ele fazia em Uberaba. E fraudes existem em todos os centros espíritas. Principalmente hoje, que nem é mais, acho que não é mais usado, ou se é. Caiu. Bom, pessoal, minha internet caiu, deve ser os espíritos, né? Não, brincadeirinha, porque sábado à noite eu acho que o Uberlândia está usando em peso a internet, né? Esse negócio de 300 megas, 100 megas, isso é meio uma barrela. Tem dia que você faz a medição, dá 300 megas, tem dia que dá 150 megas, tem dia que dá 250, 230,
né? Dizem que, nossa, a fibra ótica nunca cai, a internet é constante. É sempre uma ludibriação, né? Eu acredito que isso deva funcionar para o lado da Coreia, Japão, da Europa, Estados Unidos, né? Eu acho, mas no Brasil, aqui, é sempre o jeitinho brasileiro de ser, né? Sempre o jeitinho brasileiro. Mas, continuando, igual eu estava dizendo para vocês, então sempre existiram essas fraudes também no kardecismo, e vocês vão perceber que existe essas duas vertentes, né? Eu fiz alguns tópicos para me estar debatendo com vocês. E aí o seguinte. Chico Xavier se foi. Foi um comentário que ele fez num programa dentro do seu achismo. Dentro do seu achismo. Eu posso falar, se não houver guerra nuclear, nos próximos 50 anos a humanidade vai evoluir, né? Os micro-ondas se tornarão melhores. Hoje nós temos televisão de 4K. Eu creio que já deva ter a televisão de 10K, né? Eu acho que os carros serão todos elétricos, não existirá mais carros à base de combustível fóssil, será tudo eletricidade. Eu acho que a medicina terá evoluído muito. São coisas que você, de uma certa forma, é muito fácil de você especular, né? As pessoas muito inteligentes, muito de leitura, é muito fácil você fazer esses tipos de previsões. E ele fez esse comentário e o pessoal no Brasil abraçou. Eu nunca tinha ouvido falar sobre data limite até uns 2 anos atrás, quando eu fui investigar e especular, né? E eu acho que o próprio Chico Xavier, se ele estivesse encarnado, ele estaria triste com o que fazem, com as coisas que ele, né, criou e disse. Igual, por exemplo, eu não acredito, é do meu direito não acreditar, porque eu sei que existem muitas pessoas que se aproveitam de outras, se aproveitam da fama de outras, se aproveitam daquilo que as outras pessoas fazem. Hoje em dia está muito fácil ganhar dinheiro em cima de ufologia, espiritualismo, espiritualidade. Está muito fácil. É um grande comércio, mediante que vocês vejam que as religiões tradicionais estão, de uma certa forma, descendo ladeira abaixo. Eu não acredito, embora até usei isso no meu livreto Chamados a Despertar, quando eu quis fazer uma coisa básica, e era uma época que eu falava para todos, né? Queria agradar a gregos e troianos, a tudo e a todos. Não tinha essa linha forte que se transformou o trabalho de despertar de consciência cósmica que eu faço. E eu me lembro que eu até coloquei isso, né? Pessoal, vamos usar aquilo que faz sucesso para ser visualizado. Mas eu, de forma nenhuma, jamais acreditei, não acredito, que Chico Xavier teve algum contato com raças extraterrestres. Por quê? Vejam bem. Era uma pessoa extremamente focada com os espíritos. E os espíritos mentem, obsediam e vão para cima e dominam e tomam posse. Os extraterrestres é um outro tipo de comunicação. Para você manter contato legitimamente com seres extraterrestres, você não pode ter apego ou vínculo espiritual, religioso com nada. Nada mesmo. Você não pode ter vínculo espiritual. Os extraterrestres não dão contato para religiosos, para pessoas que creem em Jesus, Deus, Maria, acreditam em mestres ascensionados, fraternidade branca. Extraterrestres não fazem contato com essas pessoas. Diretamente para conversar, não. Os extraterrestres, eles vão nas pessoas que estão propensas a serem neutras nessa realidade. Aí eles vão nessa. Mas se a pessoa tiver uma característica extremamente fanática, religiosa, aí eles não abrem o contato, mesmo porque o contato não procede, não prossegue. E aquela história que Chico Xavier
saiu cedo para trabalhar, para viajar, que foi, né, que teve um contato com um OVNI, um disco voador, que desceu e tinha um Grey Alto, né? E esse Grey Alto catou até uma vaca no final ali da experiência, levou embora, porque o próprio Emmanuel apareceu para o Chico Xavier e disse: ora, né? Ora, porque esse é dos bravos. Ora, vocês acham que oração, pedir para Deus, surte alguma coisa contra seres extraterrestres? E outra pergunta que eu faço para vocês: vocês ouviram da boca do próprio Chico Xavier algum livro, algum depoimento, onde ele fala dessa experiência que ele teve de ver um extraterrestre e era um Grey Alto? Vocês ouviram isso dele? Porque ele cita nos seus livros, né, lá, Cartas de uma Morta, das experiências de sua mãe, que ele psicografou do espírito, né? Não vou dizer dela, porque já disse para vocês que os espíritos manipulam e mentem, mas ele psicografou dizendo sobre algumas coisas referentes a outros mundos, por exemplo, sobre Saturno, né? Que sua mãe tinha um grande desejo de ir para Saturno. Isso está registrado por ele, mas não existe registro oficial feito antes de sua morte, de autoria do próprio, onde ele relata isso. E outra coisa, né? Para você, é muito simples você inventar uma história e dizer que, qual é o ET mau? Peraí, deixa eu pensar qual é o ET mau. Peraí, tem o pequenininho e tem o grande. Vou falar que é o grande. Vai que cola, né? Aí o grande é mau. E isso prejudica muitos contatos reais de extraterrestres, porque isso demonstra uma ignorância, demonstra uma preferência, um achismo muito grande, que eu sei que Chico Xavier, eu acredito que ele nunca disse tamanha bobagem ou besteira, aonde eu não vejo nenhuma coerência, né? Pensou quantas pessoas espíritas que podem perder as suas espiritualidades, abrir um contato com o ser extraterrestre, e se tiver de destino uma raça benevolente com essas características de serem greys altos, tentar abrir contato, como é que faz? A pessoa não vai querer aceitar o contato, mas nem a pau. Se ela foi espírita e ouviu uma história, uma ladainha dessa, olha como que isso prejudica os contatos reais, aqueles contatos que realmente acontecem com seres benevolentes. É de uma grande irresponsabilidade pessoas fazerem tamanha afirmação. Então, assim, é aquele negócio que fulano me disse. Gente, eu não acredito, eu não confio naquilo que o fulano me contou. Seria mais ou menos a mesma coisa, eu já tenho 750 vídeos gravados, é muita coisa. Algumas pessoas até reclamam que meus vídeos são longos demais. E aí seria mais ou menos aquele negócio que o Marcelo bate as botas, né? Dá um infarto e morre. E aí alguma pessoa chega, né? Vamos supor que a gente tem algum amigo, alguma pessoa que nos conheceu, que conheceu a gente realmente pessoalmente, e essa pessoa vem a público dizer que ouviu da minha voz que eu falei isso assim, assim, assado. Marcelo, eu conheci o Marcelo, conversei com ele, troquei algumas ideias, e o Marcelo me contou isso, assim, 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 assado, que ele nunca contou para vocês em vídeos, porque era uma coisa particular entre nós. Meus amigos, que coisa feia. Que coisa, que falta de respeito com aqueles que se foram. Porque, na realidade, eu acredito naquilo que é autêntico e dito pela própria pessoa. A pessoa diz e ela afirma, e ela afirma aquilo, e aquilo para ela é uma veracidade, então ela está afirmando, está saindo da boca dela, ou da sua escrita, com ela comprovando que aquilo foi ela. Agora, me disse, eu acho muito oportunismo, eu acho de um grande oportunismo, a ver que Chico Xavier é uma grande personalidade, um grande líder religioso deste Brasil, deste país,
e que, se você utilizar o nome dele, é um nome onde será muito notório, né? Então, uma pessoa qualquer falar uma declaração dessa, ou usar que o Chico falou, aí o peso é uma coisa extremamente mais estrondosa, e criar projetos, criar palestras, livros. Olha só, pessoal, onde vocês... Lembrem do último vídeo que eu fiz ontem, onde vocês têm que ter maturidade, vocês têm que ter o quê? Vocês têm que ter lucidez e não ser manobrados e manipulados por pessoas que escondem interesses próprios, utilizando-se de nome daqueles que não estão aqui para afirmar que disseram ou não tais afirmações. É o meu ponto de vista, é a minha opinião, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu falo para todos vocês. Então, criaram-se uma data comercial, extremamente comercial, uma data para dar uma alavancada no kardecismo, que também despenca dia após dia, tá? As religiões tradicionais, cristãs, adâmicas, não falo só sobre os crentes, os evangélicos ou o catolicismo, o espiritismo, o espiritualismo está despencando também, porque está havendo um grande interesse por pessoas por contato com seres extraterrestres, com inteligências extraterrestres. E esse pessoal das religiões, da religiosidade, que não são bobos e nem nada, são espertos, eles fazem o quê? Um upgrade, eles fazem uma adaptação para o quê? Para que esses tipos de informações se casem com o que já o pessoal está cansado. Então, é onde eu analiso essas coisas por esses lados. E também não acredito que, e é minha opinião, que Chico Xavier disse que esteve com algum comandante de frota estelar. Pessoal, o disse que me disse, o fulano me disse, eu estou falando, e o fulano não está aqui para comprovar. Não seja em Maria vai com as outras. Não seja em gado manipulado. Esse disse que me disse é muito antiético, é muito feio. Por quê? A pessoa não está aqui nem para comprovar se realmente disse isso. Então é uma coisa extremamente, eu vou dizer para vocês, onde eu digo para vocês, o próprio Chico Xavier estaria extremamente decepcionado com essas pessoas, por usar de forma leviana o seu nome. Mas Chico Xavier não existe mais. Já o personagem dele já se foi, o seu eu maior, né, já está ali recobrado. Se não tiver lá na dimensão intermediária, que eu creio que não. O acordo astral espiritual dele era muito grande. Não é à toa que o peso e o nome que ele possui na terceira dimensão no Brasil. Uma coisa bem interessante, se você for analisar sobre a data limite, na época em que Chico Xavier fez essa declaração, achando, né, era sua esperança, era aquilo que ele gostaria que acontecesse. Chico era uma pessoa religiosa, e só que naquela real atualidade o mundo mudou muito de lá para cá. Digamos que ele estava totalmente equivocado e errado nas suas previsões. E que tal Cristo, pela qual ele cultuava, ou mentiu para ele, ou ele nunca teve contato algum com ele, nem mesmo energético. Porque se você for para reparar, o mundo, a Terra hoje está num caso de calamidade cósmica, não é pública, é cósmica. Se você for reparar, não é só no Brasil. A violência vem crescendo ano após ano. Isso nos Estados Unidos. Se vocês acham que na Europa não existe crime sim, com aquela migração, aquela onda migratória, que eu não me lembro ao certo, acho que foi em 2013 ou 2014, onde
houve uma grande migração, né, do pessoal vindo do Oriente Médio para a Europa, na qual daqui a uma previsão de 40 anos a Europa não será mais cristã, ela será muçulmana. Isso é um fato. A Europa não será mais cristã e sim muçulmana. Uma extensão, um braço do Oriente Médio. Isso é fato. As pessoas têm que analisar e ver isso. Então, o que acontece? Você vai ver que o nível de violência sobe nos Estados Unidos. O nível de violência sobe no Brasil de uma forma desastrosa. Para você perceber, não temos uma guerra declarada. Não temos uma guerra declarada, uma guerra mundial. Não de uma forma declarada, mas temos uma guerra mundial que dura há muitos anos, de forma silenciosa, que, por exemplo, uma delas é o tráfico de drogas, que está sobre o mundo inteiro, e existem quantas e quantas pessoas não morrem diariamente assassinadas pelo tráfico de drogas. No Brasil, nem se diga. Policiais morrendo, pessoas civis morrendo, cada vez mais a violência se torna uma coisa mais pesada no Brasil e no mundo. Temos as guerras do Oriente Médio. O Oriente Médio está em guerra desde que eu me lembro, desde os anos 90, né, com a invasão dos Estados Unidos no Kuwait, ali para expulsar o Iraque, e o pau está quebrando ali o tempo todo. Ali é guerra o tempo todo. Se você for ver o YouTube aí, nos canais americanos, das Forças Armadas Americanas, lá sempre está em guerra constante, né? Por exemplo, a terra Israel sempre está em conflito com a Palestina. A Rússia, quem não se lembra daquele combate, daquelas guerras que tiveram na Rússia, onde eu acho que foi com a Chechênia, alguma coisa assim, né? Então, guerras, violência, existe uma onda de violência gigantesca na China, no Japão, né? Na Europa. Então, assim, vocês for reparar, uma guerra em escala mundial declarada tem muito menos vítimas do que o que está, de uma certa forma, silenciosa hoje em dia. Então já não cola. Porque é aquele negócio, você coloca um ponto de visão onde você diz assim, olha, vamos ter uma guerra mundial. Mas nós temos uma guerra mundial silenciosa. O crime, o tráfico, as pessoas vivendo em medo, não só no Brasil, isso está no mundo inteiro. A tendência é só piorar. Então vocês percebem que o ponto de perspectiva que Chico tinha no passado é muito diferente do que como a humanidade ela seguiu, ela foi no seu caminho. Então vocês vão perceber que foi um comentário de uma pessoa religiosa que acreditava que o Cristo iria intervir, e foi um chute. Em prazo de 50 anos. E nesses 50 anos muitas coisas aconteceram. Muitas coisas, muita violência em escala global, guerras declaradas públicas e uma guerra silenciosa gigantesca, né, que segue até hoje. Então eu sempre digo que Chico Xavier ele sempre foi um grande desinformante da real espiritualidade, fazendo o trabalho daqueles espíritos que o obsediava. E ele gostava. Você tem que aprender a questionar as coisas. Existem muitos documentários, existem muitos conteúdos onde você tem que pesquisar e ver o que realmente era o kardecismo e que realmente coisas que Chico Xavier fazia. Seria mais ou menos quando eu estava na religião, né? A religião ela tem muito medo do seu seguidor descobrir a verdade sobre o seu líder. E as religiões têm por mania santificar os seus líderes, colocá-los em um estado de santidade. E eu me lembro que as religiões falavam assim, olha, não pesquisa materiais que falam mal dos líderes,
não falam mal da igreja, porque existem aqueles que saem da igreja, não pesquisa não, né? Se você já não tem tempo nem para ler a Bíblia e pesquisar coisas boas da igreja, você vai ficar ouvindo pessoas que não gostam, porque ela tinha medo das pessoas ouvir as verdades, documentos, coisas que atestavam que aquela santidade não existia, que existia uma grande podridão por trás da igreja. Então, todo discurso religioso para o seu seguidor é que, tipo assim, olha, não vá dar ouvidos para as pessoas que mostram uma segunda visão da história das igrejas, das religiões. Então, elas preparam pessoas, e lembra que falava, Fabiana, que tinha que ter um testemunho poderoso, forte, porque Cristo se envergonharia das pessoas que não defendesse o seu evangelho com toda a força. Defender ele. Ele se envergonharia. Então vocês vão perceber, sabe qual que é o duro das pessoas? As pessoas não pesquisam. As pessoas, elas compram a verdade absoluta, santificando as pessoas. Igual eu falo para a Fabiana, eu brinco muito com vocês, né? Falo, eu sou um poço de imperfeição, um poço de defeito, né, Fabiana? Ela fala, é difícil de aturar você, de tão insuportável que você é. E sempre digo para as pessoas, eu faço um trabalho onde eu exponho minhas experiências. Então, o brasileiro tem mania de santificar, e você vai ver que os espíritas kardecistas são tão orgulhosos e agressivos e violentos, pois eles possuem uma pseudo-imagem de bondade que não existe, mexe no vespeiro deles, para vocês verem como eles se transformam e vêm com toda a arrogância e prepotência, né, um egocentrismo gigantesco. Então, eu faço esse vídeo para colocar alguns apontamentos para vocês, e é vergonhoso ao Brasil. Eu acho que os portugueses devem olhar os brasileiros, devem rir da gente, coretar, zombar da gente, pessoal da Angola também, né? Fora os que estão na Europa, que já tem uma visão muito aberta das coisas, pois vivem em países muito, digamos, de uma consciência maior do que a nossa, e vê o brasileiro tendo um estado mental tão precário, onde parece que lhe falta inteligência e sabedoria e discernimento das coisas. E é por isso que temos os piores governos. Somos um país extremamente medíocre. Somos capacho das grandes potências mundiais, onde temos que abaixar a cabeça. Então, para vocês perceberem o quão eu fiquei envergonhado pelo próprio brasileiro quando eu vi pessoas comemorando, né? Porque o homem fez apenas uma suposição dentro da sua religiosidade, dentro do seu achismo, né? Como eu posso falar para vocês, olha, se não houver uma guerra nuclear em escala mundial, porque uma guerra nuclear em escala mundial morre todo mundo, vocês estão ligados, né? Uma terceira guerra mundial, vai todo mundo pro saco, o saco preto de defunto. Por quê? Se eu fizer uma previsão dessa, eu falar assim, olha pessoal, se daqui a 30 anos não houver uma guerra mundial em escala mundial, a tecnologia vai avançar, nós teremos tecnologias impensáveis, né? Eu fico assim, pô, será que eles vão inventar alguma coisa bem diferente, né? Vamos ter carros funcionando totalmente elétricos, talvez, quem sabe, até carros com algum tipo de propulsão diferente, mais avançados da eletricidade, teremos meios de comunicação mais evoluídos, por exemplo, hologramas, né? Que é uma coisa que já dizem, já pensam há alguns anos, em vez de você usar a tela do seu aparelho celular, né? Ou você ter algum dispositivo que emite um feixe de holograma e a pessoa, você conversa com ela, igual no filme Star Wars, Guerra nas Estrelas, onde você conversa com o holograma dela, né? Se não tivermos uma guerra mundial, uma escala global em massa, teremos muitos medicamentos que teremos a descoberta, aí você chuta, né? Teremos a descoberta da AIDS, a descoberta do câncer, né? Viajaremos para Marte, quem sabe não iremos mais adiante, quem sabe nós
não iremos até mesmo para Saturno, para Júpiter. Então, assim, é muito fácil você fazer isso. E sempre foi muito fácil. É um jogo psicológico, é um jogo de entrar na mente das pessoas, principalmente se você está no centro das atenções. E futuramente vão aparecer pessoas que vão querer, de uma certa forma, usar informações como essa para benefícios próprios. Então você vai ver que é um balaio, é o cesto, né? Ali que é uma mistureba, é uma bagunça bem grande. E você vai perceber aí o quão o brasileiro é vergonhoso suas atitudes espirituais, porque tudo que não presta no mundo, tudo que foi abolido por outras civilizações, por outros países e outros povos, vinga no Brasil. Vinga no Brasil. Se não presta na África, pode trazer para o Brasil que vinga. Se não presta na Europa, traz para o Brasil que no Brasil vai vingar. Se não presta na América do Norte, traz para o Brasil que vai vingar. Se não presta na Índia, traz para o Brasil que vai vingar. Tudo que não presta, vinga aqui no Brasil por causa da nossa condição extremamente atrasada de pensamento e raciocínio. Então eu fiquei vendo aquilo, né? Eu fiquei vendo pessoas oportunistas, pessoas muito oportunistas, mas não são nenhuma nem duas, são centenas de pessoas oportunistas que querem tirar proveito de mais uma data fake, mais uma data falsa, criada pelos homens, uma data onde existem muitos interesses comerciais, onde se utilizam até mesmo do nome do próprio Chico Xavier para poder se autopromoverem como pessoas. Então, é o ego e a vaidade do homem falando sempre. Então, assim, eu expressei a minha opinião, eu expressei aquilo que eu sinto. Isso é um direito meu, resguardado por lei, onde eu posso expressar a minha opinião, de forma a não estar denegrindo, mas sim expressando aquilo que penso e sinto, de forma a não atacar, mas levantar um ponto de questionamento. Como eu sempre falo para vocês, eu faço os meus vídeos, eu falo assim, pessoal, pensa, reflite, analise. Aquilo que eu falei, aquilo que eu citei nos vídeos, pare, pense, reflita e analise. Analise a sua vida nisso, analise as suas experiências nisso. Vê se isso bate com o que você busca, se tem alguma ligação, alguma lógica para você. Não saia comprando como uma verdade absoluta, porque não existe a verdade absoluta numa dimensão falsa. Então eu falo para as pessoas, analisa com calma, tira suas conclusões com calma. Isso ajuda, isso vai agregar no seu desenvolvimento, isso vai fazer diferença na sua vida, para depois você comprar aquilo para você, agregar na sua vida, na sua história de vida, nas suas experiências. Então é isso que eu tenho feito, né? E eu falo para as pessoas, é só as pessoas pararem para pensar. A partir do momento que vocês param para pensar, se torna muito claro. O brasileiro ele é neurótico, o brasileiro ele é um fanático religioso, o brasileiro chega a ser quase um débil mental. Porque o brasileiro não pensa, ele não raciocina. Então, eu faço esse vídeo onde eu deixo para você tirar as suas próprias conclusões a respeito do início de uma nova era, o início de uma nova história para a humanidade. Existe a data limite? Ela é real ou é apenas mais um devaneio da humanidade? Antes era 12 de dezembro de 2012. Em 2009, 2010, 2008, 2007, as pessoas estavam loucas e neuróticas por causa de Nibiru.
Você lembra, Fabiana? Lembro. Em 2007 e 2008, já existiam grupos extremamente desesperados para a chegada do planeta Nibiru, que alguns chamavam de Arcolubus, outros chamavam de planeta Absinto. E foi 2007, 2008, 2009, 2010, muito sofrimento para as pessoas, angústia. Chegou 2011, chegou 2012 e nada. Aí começaram a falar que ia ter o evento final do mundo em 2013. Depois 2014, 2015, 2016. E algum tempo atrás, na mente de algumas pessoas, por interesses próprios, viu-se a oportunidade da tal da data limite, que nunca existiu, de entrar mais uma vez na sua mente e usar você, como sempre tem usado inúmeros canais e inúmeras pessoas que não têm um pingo de respeito por vocês, pois veem vocês apenas como escada para suas autopromoções ou clientes para as compras de seus produtos, das mais variadas e diversos produtos, e vocês não pensam. Mais uma vez eu volto a dizer, pare, pense, reflita e analisa. Seja inteligente. Pelo menos isso. Tá bom? Quer falar alguma coisa, agregar, comentar? É isso mesmo. Tá beleza? Beijo pro pessoal. Beijinho. Fabiana tá quebrada. Fabiana hoje ela faxinou a casa, lavou o carro, encerou a casa, lavou o quintal, lavou roupa. Eu ajudei também, né? Pouquinho. Pouquinho, mas eu ajudei. Tá assim, ó. É sábado, né? No sábado. Gramina ela deita e ela vai mimir. Mais um forte abraço, um forte beijo a todos vocês. Essa semana eu vou encerrar a série Linhas Temporais. Então nós teremos aí 3 vídeos essa semana. Eu acho que esses 3 vídeos eu passo tudo que eu tenho que passar para vocês, tá bom? Muito obrigado, é um prazer sempre falar com todos vocês. E fiquem todos em paz. Até o próximo vídeo, pessoal. Deixa seu joinha, compartilhe o vídeo para que outras pessoas também parem para pensar e não fiquem sendo usadas nessas datas que eles criam por interesses próprios, tá bom? Um forte beijo a todos vocês, um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo, pessoal. Foi uma honra estar com todos vocês. Tchau, tchau.